Olá, seja muito bem-vindo ao Direto da Horta. No programa de hoje, nós vamos dar uma atenção especial à situação do Rio Grande do Sul, com foco na produção de hortaliças, com toda a enchente, enxurrada, deslizamento de terras. Vamos trazer para cá as consequências hoje e também futuras de todo esse desastre que aconteceu no Rio Grande do Sul. E aí comigo, você já viu aqui para essa conversa, eu recebo o Varley Nascimento. O Varley é chefe-geral da Embrapa Hortaliças aqui no DF, é também pesquisador e presidente do Instituto Brasileiro de Horticultura. Varley, seja muito bem-vindo, muito bom tê-lo aqui conosco. Obrigado, Sebastião. Sempre um prazer, uma satisfação muito grande estar conversando com você e com os ouvintes aqui da AgroMais. Ótimo, você já teve tantas outras vezes aqui, um prazer sempre recebê-lo. E dessa vez para uma situação um pouco mais delicada, mas de extrema importância também, Varley, para a gente falar das consequências para a produção lá naquela região e para a gente entender um pouco mais também da importância de produção de hortifrutis, de hortaliças especificamente aqui para o mercado consumidor e para o produtor também, Começando por essa situação no Rio Grande do Sul, Varley, a gente ainda não tem levantamento de perdas, de estragos, mas é evidente a consequência aí para o dia a dia do produtor daquela região e a importância que tem o Rio Grande do Sul na produção, Sem dúvida, Sebastião. Como você mencionou, uma tragédia, um caos, o que aconteceu no Rio Grande, o que está acontecendo, porque as chuvas não param, e aí nós estamos falando de granizo, agora a temperatura baixou, até abalo sísmico, enfim, uma loucura esse clima, esse tempo que abalou, que está abalando lá o estado do Rio Grande do Sul. O estado, eu tenho vários amigos e a gente tem recebido notícias desoladoras. Muito triste o que está acontecendo e principalmente, no nosso caso, no agro, onde produtores perderam suas lavouras, seus animais e na cadeia produtiva de hortaliças. O Rio Grande do Sul é um grande produtor de hortaliças e pequenos produtores, maioria da agricultura familiar, e a gente tem recebido notícias que a perda foi quase total, E nós temos perdas diretas de chuva caindo e ventos e quebrando, derrubando frutos, enfim, derrubando canteiros, prejuízo bastante grande e mais ainda, com falta de energia elétrica em alguns pontos, internet, falta de comunicação, estradas, pontes caídas, enfim, o produtor inclusive não pode deslocar a sua produção às vezes, E nós estamos falando de um produto perecível, já sai com uma qualidade ruim, daquela região devido às chuvas, enfim, e não consegue ou demora mais tempo para chegar lá no centro consumidor, seja no mercado, seja na central distribuidora. Muito triste mesmo. Varley, que relação a gente faz com a produção de hortaliças e questões climáticas? Digo isso porque são culturas um pouco mais sensíveis, A gente sempre lembra do Rio Grande do Sul pela produção de carne, que é forte, pela produção de grãos também, mas, como você disse, é também forte na produção de hortaliças. E aí, numa questão de chuvas comuns, já é de uma sensibilidade que afeta até a qualidade. Numa situação dessa, então, o agravante é muito maior, Sem dúvida. Eu costumo falar que hortaliça não gosta de chuva, Porque quem produz hortaliça tem que ter irrigação. E irriga ou molha na época certa. Então, quando vem chuvas, e nós estamos falando agora com essas mudanças climáticas, de esses eventos extremos, 80, 100, 150 milímetros de chuva em pouco tempo, não tem hortaliça que aguenta. Pensando aí nas folhosas, no alface, na rúcula, no espinafre, numa couve-flor, couve, uma tradição muito grande no Rio Grande do Sul. Enfim, essas hortaliças sentem muito, são mais perecíveis e já estragam no campo. E aquelas também que iniciam a deterioração, elas vão ter, mais para frente, alguns dias, uma perda e um menor tempo, digamos, de prateleira, como nós falamos. Ou seja, ela vai durar menos tempo, tanto no transporte, no armazenamento e na comercialização. Então, os danos são danos diretos e a curto prazo, aí, antes de chegar na mesa do consumidor. Pois é, e tem um dano no solo também, Esse solo de lá se empobreceu, eu imagino, com toda a enxurrada que teve. Como vai se dar essa recuperação em termos técnicos
mesmo numa região como essa. Isso é outro problema, né? Existe, inclusive, boa parte ou uma certa parte do solo do Rio Grande do Sul, é um vertissolo, ele é mais pegajoso, né? Ele acumula mais água, sem falar em fortes chuvas que quebram, que desmoronam, que levam, né? Aí nós estamos falando de matéria orgânica, nutrientes que estão indo embora, né? E o Rio Grande do Sul é um estado, digamos, com boas práticas sustentáveis, né? de matéria orgânica, de compostagem, de rotação, de matéria verde, tudo isso, com o perdão da palavra, está indo por água abaixo mesmo, né? Esse é um prejuízo e não tem como recuperar a curto prazo. Então, aquele trabalho que o agricultor, o pequeno produtor, tem feito ao longo dos anos para manter, nós estamos falando da parte física e química do solo, micro-organismo, matéria orgânica, que são importantes para as hortaliças, isso também é um prejuízo para as culturas que virão, né? Pois é, tem um trabalho forte aí e de consciência e conhecimento do produtor também, e muito da pesquisa, né, para se chegar a este ponto. Agora, qual é o grande desafio que o produtor vai ter de se recuperar, enfim, mas eu digo da pesquisa também para auxiliar nessa reconstrução, digamos. Exatamente, a palavra da ordem agora é reconstrução. Bom, primeiro as chuvas têm que parar, né, Sebastião? Porque as chuvas ainda não acabaram, inclusive você fala assim, o produtor teve um prejuízo, mas ele pode plantar de novo, né? Mas não, ele não está conseguindo plantar, ele não está conseguindo entrar com máquina, o solo não permite o preparo, né, adequado. Então, isso o produtor tem que fazer rodar o recurso, né? Então, primeiro nós temos que abaixar a água, secar nessas culturas que se utilizam canteiros, reconstruir os canteiros, reconstruir a composição física e química do solo novamente, né? Plantar material aí verde, depois incorporar para aumentar a matéria orgânica ou utilizar outros tipos de insumo, de adubo de gado, esterco, enfim, né? Essa matéria orgânica. Isso vai ter que ser feito aí, né, no mais urgente para que esse produtor volte a produzir. Pois é, porque é um processo, isso leva tempo, né? Leva tempo e assim nós não tínhamos passado. Obviamente enchente acontece todo ano, a gente sabe, mas o excesso foi muito grande, né? Então a gente nem sabe num primeiro momento o que fazer, né? A gente tem que acudir agora, tentar salvar, porque chuva, né, além do dano direto, você tem problema com nebulosidade maior, você diminui, né, fotossíntese, as plantas estiolam, você não consegue controlar pragas, doenças, porque você não consegue entrar, você não consegue pulverizar, a abelha não consegue polinizar, enfim, é uma série de consequências aí danosas, né, negativas que o agricultor tem. E assim que a água voltar e o solo permitir ele enxugar e conseguir, o produtor, né, o pequeno produtor, ele consegue, né, com pequenos equipamentos, implementos, de reconstruir, né, do que sobrou, digamos assim. Pois é, porque não se tem uma referência, né? Como você disse, já houve chuvas, houve situações, mas não com essa dimensão toda. E não se tendo referência, você diz, tem que esperar, enfim, a água baixar para saber das consequências. Mas é muito provável que se tenha que mudar de área para se ter uma produção eficiente de novo. Eu digo por conta do empobrecimento do solo, uma questão. Outra, por outro lado também, com todo o removimento de terra, o que a água trouxe, em alguma situação, pode o solo também ter sido enriquecido de alguma maneira? Há essa possibilidade técnica, não? Sim, mas eu acho que a primeira é mais factível de acontecer, de perdas mesmo, né? De lixiviar, de erosão, de levar o solo, como eu mencionei, levar a matéria orgânica e levar os nutrientes, né? E pode ser que traga elementos interessantes ou não. Já se fala em metais pesados vindo de indústria, então isso é um complicador. E o solo não é de uma hora para outra que você corrige e que você mantém um solo, ainda mais para hortaliças, né, que são espécies que demandam muito nutriente, né, do crescimento rápido, algumas hortaliças com 30, 40, 50, 60 dias de ciclo. Então, aquele solo tem que fornecer o alimento rápido para ela produzir, seja um fruto, seja uma cabeça de alface, seja
né, um bulbo de cebola, de alho, enfim, uma raiz de cenoura, de batata doce, beterraba. Então, isso vai demorar um tempo, né, desses produtores conseguirem voltar todo aquele trabalho que ele tem feito nos últimos anos para ter, né, um solo adequado, para ter uma produção adequada. E nós estamos falando de uma produção de boa qualidade, de quantitativo, produzir muito, mas também produzir um fruto, né, ou uma raiz de qualidade. Pois é, a pesquisa, é claro, tem como talvez prioridade a produção e a questão técnica, né, em áreas, como lá no Rio Grande do Sul, como no país inteiro, quando a gente fala aí de hortaliças, mas tem também uma preocupação e uma ação forte na questão social também, né, pelo trabalho da pesquisa. Não é por acaso que desenvolve culturas mais eficientes, mais resilientes, mais produtivas em todas as áreas, né? Como nesse momento, esse desafio social e como a pesquisa vai trabalhar isso também, tendo aí a sua empresa, a empresa que você representa como principal do país, mas o que a Embrapa talvez vai estudar nesse sentido para também dar condições a esses produtores, para além da questão técnica que a gente falou que é preciso, mas manutenção, economia de uma região? Nós vamos ter que fazer um diagnóstico, né? Existe, inclusive, uma força-tarefa dentro da Embrapa, né? No Rio Grande do Sul, a gente tem 4 unidades, né, da Embrapa, uma de clima temperado, que fica em Pelotas, trabalha com algumas culturas de hortaliças, né? Então, nesse primeiro momento, é fazer um diagnóstico dessas áreas, né, perdas. Nem todas as áreas foram prejudicadas, é verdade, mas, enfim, fazer esse diagnóstico, análise de solo, ver matéria orgânica, ver nutrientes, porque certamente isso se acabou, né? Então, acho que, num primeiro momento, é claro que outros estudos virão, né, com essas consequências e, claro, outras ações terão que ser tomadas, né, para a gente não ter esse problema nos próximos anos. Porque, Sebastião, eu não sou especialista em mudanças climáticas, mas a gente ouve, a gente conhece, a gente lê, né? A coisa está feia, né? A coisa está feia. Os eventos estão cada vez mais extremos, né? Nós não temos chuva de 200, 300 milímetros, como aconteceu, né? E logo em seguida vem granizo, e logo em seguida vem temperaturas quase zero. Alguma coisa está acontecendo com a natureza, e a gente sabe, né? Seja a ação do homem, seja desmatamento, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas a gente tem que estar preparado porque mudou, o clima mudou, né? E a gente não pode ter essas consequências, prejuízos para o pequeno produtor da agricultura familiar que depende disso. Hortaliça, a gente sabe que emprega um grande número de mão de obra, né? Pessoas que cuidam ali, porque os processos são quase que artesanais. É muito complicado, né? E essas pessoas, né, dependem desse trabalho. E o que está acontecendo, né? Já começa a faltar hortaliças na gôndola do supermercado, no Ceasa, e a pessoa está deixando de comer hortaliça. O preço também está aumentando, né? Claro, o mercado falta, o preço aumenta, procura maior, enfim. E a pessoa deixa de comer um produto de alta qualidade, que é a hortaliça, que fornece vitaminas, sais minerais, né? No momento que ela precisa, que ela tem que aumentar a imunidade, que ela precisa se alimentar bem, enfim. Tem uma série aí, né, de fatores envolvendo aí, que não é o prejuízo, né, material, obviamente, ele é importante, mas virão as consequências. A gente já está ouvindo aí doenças que estão chegando, enfim. Muito complicado. Consequências para todos nós, né? Todos nós fazemos parte. Como você diz, não é o prejuízo só local, não é só um produtor ou outro que perdeu, mesmo somados todos, mas é uma consequência e um reflexo no consumo e uma questão social muito forte. Você me deu gancho para a gente falar, e no próximo bloco, sobre essas duas publicações que você trouxe aqui da Embrapa, justamente sobre mudanças climáticas globais. Então, eu te convido para a gente fazer um intervalo rapidinho, convido você de casa também para continuar conosco. Direto da Horta volta já já, a gente segue nessa conversa com muito mais informações. Continue aqui com a gente.
Muito bem, estamos de volta com o Direto da Horta. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui conosco. Bom, a gente continua na nossa conversa. Estamos falando hoje sobre a situação lá do Rio Grande do Sul, por conta dos temporais, com foco na produção de hortaliças. O Rio Grande do Sul é um grande produtor, tem consequência muito grande na economia do Estado e tem consequência para todos nós consumidores também, de alguma maneira, não é? Continua nessa conversa aqui comigo, Varley Nascimento, que é chefe-geral da Embrapa Hortaliças, é também pesquisador e presidente da Associação Brasileira de Horticultura. No primeiro bloco, acho que eu coloquei como Instituto Brasileiro, a Associação Brasileira, corrigindo em tempo aqui. Varley, continuamos a nossa conversa, falávamos da produção lá, do reflexo, das consequências técnicas, né, com produção de hortaliças, depois de uma situação como essa. E tem outros agravantes também, porque lá o Rio Grande do Sul tem muito cultivo protegido também, né? Essas estruturas também foram abaladas, né, Varley? Sem dúvida, você tem um prejuízo direto, principalmente quando ocorrem eventos fortes, né? Porque você tem estruturas e estruturas, né? Você tem estruturas robustas, né? Mais tecnificada, mas você tem simplesmente que a gente chama de guarda-chuva, né? Feito inclusive com madeiras, com bambu, enfim, com o objetivo de segurar a chuva e aumentar um pouco a temperatura, principalmente durante o inverno. Então, essas estruturas, digamos, mais fracas, né, elas foram por água abaixo, né? Chuva e vento não segura, né? Então, isso também deverão, assim como nós mencionamos, né, dos canteiros, essas estruturas deverão ser reconstruídas, né? Plástico rasga à vontade aí com esses ventos fortes e etc. Outras estruturas mais robustas, mais tecnificadas, aguentam um pouco e com isso protege, que é a ideia, né? O cultivo protegido, ou seja, você tem uma produção mais protegida, seja de chuva, seja de temperatura e seja de pragas, principalmente insetos. Isso, queria ressaltar um pouco mais e você me falar um pouco mais sobre a importância técnica aí do cultivo protegido. Tem todo um investimento que o produtor vai ter que fazer, mas para a qualidade dos produtos, para a eficiência, para a produtividade, o quanto essa tecnologia de proteção, de controle é importante na hortaliça. Isso é interessante, né, Sebastião? A gente observa isso, a gente viaja muito e conhece, né, a produção de hortaliças em outros países, principalmente do hemisfério norte, mas eles lá têm um clima mais complicado, principalmente, né, mais frio, enfim, né, tem hortaliças que não suportam tanto frio. Então, são estruturas mais tecnificadas, né, diferentemente do que tem aqui no Brasil. E, obviamente, né, o preço pago para aqueles consumidores lá do hemisfério norte são maiores. Então, o que a gente vê no Brasil, e nós estamos longe, nós temos que caminhar muito, não só na tecnologia, mas também dar crédito, dar recurso para que esses pequenos produtores de hortaliças consigam ter uma estrutura mínima para se produzir hortaliças. E quando se fala em cultivo protegido, você está protegendo aquelas hortaliças de intempéries, de condições adversas, e você tem um aumento, porque pode estar chovendo lá fora e aqui dentro não, pode estar frio lá fora e aqui dentro não, pode estar calor lá fora e aqui dentro não. Enfim, você consegue controlar essas condições e produzir hortaliças com maior qualidade, porque você não vai ter temperaturas adversas, você não vai ter chuva direto no fruto ou na planta e você não vai ter entrada também de doenças e pragas. Então, certamente, o produto, né, a hortaliça produzida sob o cultivo protegido, ela tem melhor qualidade e maior durabilidade, que é o que nós consumidores e que também o varejista, o atacadista prefere, porque ela tem que também aguentar, suportar um tempo na gôndola do supermercado. Ainda mais quando se fala em supermercado aqui, a cadeia de frio, viu, Sebastião, nossa, no Brasil, ou seja, a utilização de baixas temperaturas em hortaliça, ela é pífia. Diferente dos lácteos, da carne, você vê caminhões passando aí nas estradas sem refrigeração, enfim, chega em supermercado, não tem refrigeração. Então, quando você tem um produto, né, produzido a céu aberto e no cultivo protegido, aquele céu aberto ele vai durar menos tempo numa condição precária de um supermercado ou de um varejista. É uma cadeia bastante eficiente, né, Varley? É preciso pensar nessa retomada, então,
com essa estrutura toda, né? Não é só restabelecer canteiros de produção de hortaliças, como a gente está falando aqui, mas são canteiros de produção de hortaliças com toda essa estrutura para que se tenha eficiência que se tinha, né? Tem esse agravante aí do crédito para chegar a esse nível de eficiência, né? Isso a gente está vendo no noticiário, né? O governo, seja federal, estadual, enfim, está colocando recursos, né? Tem uma solidariedade muito grande de todos os brasileiros, né? de doações, enfim. Mas vai ter que ter uma reconstrução para esses produtores, para suas estradas, as pontes, porque a hortaliça é perecível. Ele colhe um alface hoje, ele tem que vender hoje, ou no máximo amanhã. E como é que ele chega se ele não tem estrada, se ele não tem acesso? Então, o estado inteiro, né, tem algumas alternativas aí de balsas, etc., mas é um complicador. E nós estamos falando de pessoas que têm pouquíssima estrutura, que são agricultores familiares de 0,5, 1, 2 hectares no máximo, né, que dependem disso. Então, reconstrução assim que possível e apoio a esses produtores, com sementes, com insumos, enfim, complicado. É uma categoria de produtor mais vulnerável, né, por conta dessa qualificação de agricultura familiar. Bom, a gente falou aqui da importância, eu falei na abertura da hortaliça, né, da produção de hortaliças, não só para o Rio Grande do Sul, para o país inteiro, mas, é claro, nem se compara a outras grandes produções como o arroz, que é o principal produtor do Rio Grande do Sul, e de hortaliças a gente tem pelo país inteiro, né, felizmente, muita produção. Mas, ao mesmo tempo, o Rio Grande do Sul é muito importante como produtor de sementes também, né, Varley? Sem dúvida. O Rio Grande do Sul é um importante polo de produção de sementes de hortaliça, até porque várias hortaliças dependem de temperaturas mais baixas para conseguir produzir semente. Então, várias empresas, mesmo localizadas em outros estados, têm os seus campos de produção de sementes no Rio Grande do Sul. A gente deu uma sorte relativamente grande, se é que eu posso usar a palavra sorte, mas saímos do outono, daquelas culturas que a produção houve perda, sim, de sementes, porque algumas delas já próximos à colheita, mas as culturas de inverno deverão iniciar agora em junho. Então, tem essa janela, se eles conseguirem preparar né, até o solo, etc. Mas houveram, sim, prejuízo em algumas cadeias produtivas relacionadas com sementes. E mais ainda, Sebastião, a gente tem contatos porque a gente tem parcerias, né, Embrapa Hortaliças, no seu programa de melhoramento genético, tem parceiros, trabalham junto com as empresas, nós desenvolvemos cultivares, variedades com essas empresas, e a empresa mais antiga, né, do país, que está lá em Porto Alegre, ela está debaixo d'água. Se perdeu tudo, todas as sementes armazenadas. Outra semente que fica mais ao norte do estado, na Serra, ela tem lá o galpão, né, do Porto Seco, em Novo Hamburgo, que também está debaixo d'água. E isso é um prejuízo, sem falar do germoplasma, das coleções, do programa de melhoramento. Ainda nós não temos, né, o levantamento disso, mas isso vai ser uma perda, não só perda financeira, mas uma perda aí a médio e longo prazo no desenvolvimento das novas variedades para essas empresas de sementes. Pois é, Varley, a gente falou no início que não tínhamos referência antes, né, de uma situação com uma intensidade tão grande, né, com consequências que teremos tão grandes. Mas se discute há muito tempo os efeitos das mudanças climáticas. Agora teremos até uma referência que será essa situação do Rio Grande do Sul. Mas a Embrapa, aí você trouxe aqui duas publicações, tem duas publicações já que tratam do assunto. Eu queria que você me falasse um pouco mais dessas publicações, o que é que elas trazem já, e tudo que a gente está vendo hoje, a pesquisa tem visto já há muito tempo, né? Sim, já há algum tempo que existe esse grupo trabalhando, né, com mudanças climáticas, e nós não estamos falando só do Brasil, nós estamos falando do mundo inteiro, né, de degelo, de desertificação, de altas temperaturas, enfim. E essas duas publicações, né, são referências da Embrapa Hortaliças, né, são referências interessantes porque elas tratam diretamente as mudanças climáticas com a produção de hortaliças, né? Como eu disse, culturas mais sensíveis, né? Então nós estamos falando de
doenças que ocorrem, que estão aumentando ou estão modificando, Sebastião, novas raças, novos tipos de doenças em virtude de mudanças de temperaturas, né? Nós estamos falando de qualidade do produto, nós estamos falando, por exemplo, né, isso dá um embasamento muito interessante, só um exemplo aqui, nós desenvolvemos recentemente na Embrapa Hortaliças 2 cultivares de alface tolerantes a alta temperatura. Então, é em cima dessas informações que também nos direciona para tratar de alguns pontos interessantes de pesquisa. Ou seja, no caso específico de alface, o produtor de alface ele não conseguia produzir o alface no verão, por alta temperatura, ou lá na Amazônia, né? Porque a temperatura inibia ou fazia ela florescer. Agora, com o conhecimento dos aspectos fisiológicos, toda a fisiologia da produção, a gente consegue tratar e trabalhar com boas práticas agrícolas, com cultivo protegido, com melhoramento genético, com perdas pós-colheitas, enfim, monitorando e crescendo e aumentando, né, a qualidade desses produtos. Maravilha. São publicações técnicas, né? Publicações técnicas. Maravilha. Está disponível para download e também disponível, né, lá na Embrapa. A gente tem alguns exemplares também. Ótimo. Só procurar a Embrapa aí, em qualquer das unidades também, mas é claro, a referência, unidade aqui do Distrito Federal, a Embrapa Hortaliças. Varley Nascimento, chefe-geral da Embrapa Hortaliças, pesquisador e também presidente da Associação Brasileira de Horticultura. Muitíssimo obrigado pela sua participação, pelos seus esclarecimentos, a sua contribuição para a gente hoje aqui no programa Direto da Horta. A gente que agradece, Sebastião. A Embrapa está sempre à disposição e eu adoro vir no seu programa aqui. E é uma pena que esse a gente veio falar de tragédia, de perdas, né, de sofrimentos, mas, enfim, é a realidade e a gente tem que ficar atento aí e tentar aprender um pouquinho também com isso para que não ocorra, né, nos próximos anos. Ótimo. Obrigado. Obrigado mesmo, foi um prazer tê-lo aqui conosco. Foi um prazer ter você de casa aí com a gente também, você aí da sua empresa. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência aqui. Voltamos no próximo programa. Forte abraço e até mais.